pessoal, hoje eu tô aqui para confeccionar o tapete ou caminho de mesa utilizando a flor camélia. Esse trabalho, ele é criação do artesão Marcelo Nunes, tá? E eu venho aqui hoje para fazer a reprodução desse passo a passo. Eu espero que vocês gostem. Esse tapete com os barbantes, enfim, com o material que eu vou indicar para vocês utilizarem, ele vai ficar com uma dimensão de 1,40 m de comprimento por 60 de largura. E o tamanho dele vai depender de quantas flores nós utilizarmos, tá bom? Fiquem ligadinhos que agora eu vou passar o material que nós vamos precisar para poder confeccionar o nosso trabalho. Para realizar a confecção da nossa peça, nós vamos precisar então de um barbante branco, número 6, a quantidade dele é 610 metros. Com essa quantidade vocês conseguem fazer toda a peça, tá? Nós vamos utilizar também um barbante rosa, um rosa mais claro, tá? Que nós vamos utilizar o barbante também, número 6, é a mesma linha de barbante de 610 metros. Esse barbante rosa a gente não vai utilizar todo ele, vai utilizar uma parte dele. Então daqui um pouco, se vocês tiverem aí um outro barbante que sobrou de alguma peça, uma parte, enfim, considerável, é bem provável que vocês consigam fazer, porque o barbante rosa vai ser usado na finalização da nossa peça, tá? Nós vamos utilizar também 4 flores camélia. A flor camélia, pessoal, nós temos aqui no canal, tá? O passo a passo dela. E eu vou deixar para vocês também na descrição desse vídeo, tá? O passo a passo da nossa flor camélia. E nós vamos utilizar para fazer essa peça 4 flores. Aqui é importante ressaltar que a quantidade de flores depende do tamanho que vai ficar o meu trabalho. Se vocês quiserem utilizar de mais flores, o trabalho ele vai ficar maior, ou menos flores menor, mas a forma de fazer é a mesma. Então vocês acompanhando esse passo a passo, vocês conseguem fazer essa peça com mais ou menos flores, tá bom? Então aqui eu vou fazer com 4 flores, utilizar tesoura, agulha de tapeceiro e uma agulha de crochê número 13,5. Então são esses materiais que nós vamos precisar para dar início à nossa peça, tá certo, pessoal? Então com os materiais em mãos, a gente já pode estar dando início à nossa confecção. Aqui então, eu peguei uma flor camélia, que nós vamos começar a confecção do nosso primeiro motivo do nosso caminho de mesa flor camélia. Aqui então, pessoal, nós vamos iniciar o nosso trabalho nas 5 correntinhas que a gente fez para passar de uma folhinha para outra. É nessas 5 correntinhas que a gente vai dar início ao trabalho, tá certo? Eu vou unir o meu fio branco e aqui nós vamos iniciar fazendo 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vão equivaler ao nosso primeiro ponto alto, tá bom? Aqui então nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e aqui novamente mais 3 pontos altos. Então aqui nós vamos formar um leque, tá? Aqui nós vamos formar o nosso primeiro leque. Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma corrente, vocês vão vir por trás das folhinhas, tá? Nessa folhinha do meio aqui, vocês vão pegar os pontos, vão pegar 2 pontos aqui da folhinha do meio, vão introduzir a agulha e vamos fazer um ponto baixo aqui. Vamos fazer mais uma corrente e nós vamos trabalhar no nosso outro espaço de 5 correntes, da mesma forma que a gente trabalhou no primeiro espaço. Nós vamos fazer um leque, tá?
nesse espaço de 5 correntes. Então, eu tô fazendo 3 pontos altos, 2 correntes. E aqui, novamente, mais 3 pontos altos. Aqui, então, pessoal, nós fizemos uma corrente, vamos fazer da mesma forma, virar o nosso trabalho, vir na folhinha do meio, vamos introduzir a nossa agulha e fazer um ponto baixo. Novamente, uma corrente, venho aqui e vamos fazer mais um leque. E é dessa forma que nós vamos trabalhar por toda a volta do nosso trabalho, através de leque, nas 5 correntinhas, uma corrente, vamos fazer o ponto baixo aqui por trás da folhinha do meio. Novamente, nós vamos fazer uma corrente para poder passar para o outro espaço. E assim vocês vão fazer por toda a volta do trabalho de vocês, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam aí e eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento no nosso motivo, tá certo? Aqui, pessoal, então eu trabalhei por toda a volta do meu trabalho, tá? Eu parei aqui, onde eu fiz um ponto baixo e uma corrente para poder finalizar a minha volta. Então, eu vou vir aqui, onde eu fiz a minha terceira corrente, nós vamos vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo. E nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até nós chegar no meio do nosso leque, certo? Aqui no meio do nosso leque, nós vamos fazer um ponto baixo e mais 2 correntes para equivaler ao nosso primeiro ponto alto. Aqui, pessoal, nós vamos fazer leque sobre leque, então vai ficar da mesma forma. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Assim vai ficar a segunda parte do nosso trabalho, do nosso motivo. Aqui nós vamos fazer uma corrente. Ali, pessoal, onde nós fizemos um ponto baixo, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer nesse ponto onde nós fizemos o ponto baixo, um ponto alto. Aqui nós vamos vir fazer 2 correntes e no mesmo ponto baixo nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, o que que acontece aqui? Nós vamos formar um ponto V, separado por 2 correntes. Aqui nós vamos fazer uma corrente, vamos vir em cima do leque para fazer mais um leque. Então, aqui nós vamos fazer mais um leque, separado de 2 correntes. Opa, aqui. Tô fazendo meus 3 pontos altos, uma corrente e vou vir aqui pro meinho, trabalhar da mesma forma aqui no meu ponto alto, através de, no meu ponto baixo. Vou fazer um ponto alto, 2 correntes, novamente um ponto alto, formando o ponto V. Aí viemos aqui para fazer mais uma corrente e fazer o leque em cima do leque. Então, dessa forma, vocês vão trabalhar por toda a volta do trabalho, através de leque sobre leque, uma corrente, ponto V em cima do ponto baixo, tá? Então, no mesmo pontinho vai ficar um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Não esqueçam que para chegar nele a gente precisa fazer uma corrente. E depois, para seguir para o outro leque, mais uma corrente. Então, esse ponto V, ele vai ficar entre correntes, tá? E depois vão vir para cá fazer o leque sobre leque. E assim vai ser feito por toda a volta do trabalho de vocês. Quando chegar aqui, vocês podem estar fechando com ponto baixíssimo, só que não caminhem até o meio do ponto do leque, gente, que da próxima volta vai ser um pouquinho diferente. Então, vocês finalizem com ponto baixíssimo, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí, e eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento à nossa terceira e última volta do nosso primeiro motivo de flor camélia. Já volto. Bom, pessoal, fechei aqui o meu trabalho com ponto baixíssimo, tá? E aqui nós vamos dar início à nossa terceira e última volta
para formar o nosso primeiro motivo de flor camélia. Então aqui, pessoal, vai ser um pouquinho diferente, como eu falei para vocês. Ao invés de nós caminharmos até o meio do nosso leque, nós vamos pegar nesse mesmo primeiro ponto aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Aqui vai equivaler, 3 pontos altos não, 3 correntes, que vai equivaler a 1 ponto alto. Aqui nós vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vai ser assim neste momento, nessa etapa desse motivo. Aqui dentro do nosso leque, nós vamos trabalhar da seguinte forma, pessoal. Nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo dentro do leque, segue trabalhando dentro do leque. Nós vamos fazer 2 pontos altos novamente dentro do leque e vamos seguir trabalhando aqui ponto alto em cima de ponto alto, ó. Então, o que vai acontecer aqui? Nós trabalhamos em cima do ponto alto e dentro do leque fizemos 2 pontos altos de um lado, separado por 2 correntes, 2 pontos altos. Então, de cada lado do trabalho vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 5 pontos altos desse lado e 5 pontos altos desse lado, totalizando, tá certo? Aqui, pessoal, nós vamos fazer uma corrente, vamos vir aqui onde se formou o V, nós vamos fazer dentro desse espaço um ponto baixo. Novamente, uma corrente, aí nós vamos trabalhar aqui de novo. Lembrem, não é no meio do leque, nós vamos iniciar em cima desse primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. No meio do leque, novamente, como a gente já havia feito, vai ficar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui, trabalhando novamente em cima de cada ponto alto. Então, vou fazer aqui, vou descer 3 pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo no ponto V, novamente uma corrente e seguimos para trabalhar da mesma forma. E é dessa forma que vocês vão trabalhar por toda a volta do trabalho de vocês, através de ponto alto em cima de ponto alto, dentro do leque vão fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, desce ponto alto em cima de ponto alto, faz uma corrente, prende com ponto baixo, novamente uma corrente e segue trabalhando em cima dos pontos altos. Assim, pessoal, vai ser feito por toda a volta do nosso motivo. O que acontece aqui? Quando vocês finalizarem, vocês podem já fechando com ponto baixíssimo e arrematando com a linha branca, porque já vai estar pronto o nosso primeiro motivo. E na sequência, pessoal, eu vou dar orientações para vocês como nós vamos emendar um motivo no outro. Tá certo? Essa é a nossa primeira etapa, o nosso primeiro motivo que nós vamos deixar pronto. A partir das próximas flores, dos próximos motivos que vamos se formar, nós vamos já na terceira volta emendando um motivo no outro, tá certo? Mas aguardem, façam essa etapa, eu vou fazer a minha aqui e eu já volto para dar as orientações para vocês. Aqui então, pessoal, já tá pronto o nosso primeiro motivo da flor camélia, tá? Eu peguei, já fiz ponto baixíssimo, arrematei a minha linha, podem ver, eu vou virar aqui pra vocês verem como é que fica atrás do trabalho, tá? Aqui faltou só um cortezinho aqui dessa linha verde. Resolvido. Ó. Então, assim, a próxima etapa, pessoal, nós vamos pegar uma outra flor camélia e nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui, vocês vão fazer, tá? E aí, pessoal, quando nós chegarmos na terceira volta, que é a última volta do nosso trabalho, vai ser o momento de nós emendar um motivo no outro. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam o de vocês aí até a segunda volta. Quando for para a terceira volta, eu venho aqui para mostrar para vocês. Eu vou fazer o meu aqui também, tá, pessoal?
E aí, quando nós chegarmos na etapa da terceira volta, que é a etapa onde nós vamos emendar um motivo no outro, eu venho para mostrar para vocês como nós vamos fazer essa emenda. E a partir dessa orientação, vocês vão emendar os outros motivos também, tá? Aqui eu tô trabalhando com 4 flores camélia, né? Então eu vou fazer a emenda das minhas 4 flores, tá bom, pessoal? Eu já venho para mostrar para vocês como nós vamos fazer isso, tá certo? Eu já volto. Bom, pessoal, aqui então eu tô indo para minha terceira volta do meu segundo motivo. Aqui eu já dei início, tá, pessoal? Da mesma forma que a gente fez a outra terceira volta do primeiro motivo. Fiz ponto alto sobre ponto alto, fiz 2 pontos altos dentro do leque, 2 correntes, 2 pontos altos. E desci mais os 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui e faço um ponto baixo. Uma corrente e aqui eu vou trabalhando da mesma forma. Aqui é indiferente o momento que vocês vão fazer a emenda, tá, pessoal? Eu gosto de trabalhar por 3, 4 leques para partir para a emenda, tá? Mas a ordem, de certa forma, não vai alterar, porque como ele é um motivo que ele fica circular, então vocês conseguem fazer a emenda já desde o primeiro motivo que vocês façam, tá? Aqui eu tô fazendo meus 2 pontos altos, opa, aqui. Vou descer, ponto alto, em cima, opa, aqui. Ponto alto, em cima de ponto alto. Assim eu vou descer ao longo dos pontos altos. Venho aqui, faço uma corrente, ponto baixo, uma corrente. Vamos emendar daqui, pessoal, que daí eu já passo para vocês como é que vai ficar a emenda, ó. Então aqui vocês vão vir trabalhar os 3 pontos altos, tá? Vamos fazer os 2 pontos altos aqui. Aqui o detalhe da emenda, nós não vamos fazer 2 correntes. Nós vamos pegar, ó, o nosso outro motivo em qualquer meinho, né? Em qualquer meinho de qualquer um dos leques, a gente vai virar ele, ó. Vai ficar a parte avessa com parte avessa, parte direita para fora, tá? Então aqui eu peguei o meinho de dentro de um leque, ao invés de eu fazer as 2 correntes, para poder emendar o motivo, eu não faço nenhuma corrente, eu vou direto lá no meio do nosso leque e faço um ponto baixo. Vou vir aqui dentro e vou trabalhar 2 pontos altos, como nós, na verdade, já vínhamos trabalhando. Ó. Então aqui tô fazendo, ó, fiz os 2 pontos altos e vou vir aqui descer mais 3 pontos altos. Aqui o último ponto alto. Aqui vai seguir igual, tá, pessoal? Fazer uma corrente, prender com ponto baixo e mais uma corrente. Aqui, pessoal, nós vamos fazer a emenda, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nós já fizemos a primeira emenda. Aqui nós vamos emendar a nossa peça por 2 leques, tá? Então, nós vamos fazer essa emenda desse leque agora. Então, aqui nós vamos seguir fazendo. Ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegar lá no meio, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos fazer 2 pontos altos, vamos vir aqui no cuidem para não pular nenhum leque, tá, pessoal? Vamos vir no próximo leque para prender com ponto baixo, tá? Faço mais 2 pontos altos. Aqui vamos seguir trabalhando por 3 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, corrente, ponto baixo e corrente. Aqui eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa emenda. Então aqui, pessoal, a nossa emenda ela já vai estar prontinha, tá? Então, pessoal, vocês vão continuar aqui fazendo a peça.
Aqui, pessoal, só... Isso, deixa eu ver aqui. Tá, certinho. Aqui, pessoal, vocês vão continuar fazendo a peça, fazendo a volta, nesse motivo, desculpa. Vão continuar fazendo a volta do motivo até finalizar a carreira aqui, tá? Quando vocês finalizarem, vocês podem dar... fechar com ponto baixíssimo, arrematar a peça, tá? E aí vocês vão partir para o terceiro motivo, fazendo da mesma forma. Vão fazer 2 voltas e na terceira volta vocês já vão estar se organizando para fazer a emenda de uma peça na outra. Tá certo, pessoal? Então aqui, então, ficou as emendas do nosso trabalho. Então, como são 4 flores camélia que nós vamos utilizar, além dessa, nós temos mais 2 emendas para fazer, emendar 2 motivos, tá bom? Para formar as nossas 4 flores camélia e seguir trabalhando, então, o nosso caminho de mesa de flor camélia, tá bom, pessoal? Eu vou fazer as emendas das minhas 4 flor camélia aqui, tá? Vocês façam por aí e quando eu chegar na finalização da 4ª flor, eu venho aqui para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento no nosso caminho de mesa de flor camélia. Eu já volto. Bom, pessoal, nessa etapa do trabalho, nós unimos, né, os 4 motivos de flor camélia. Aqui eu vou passando para que vocês possam ver, ó. Aqui tem a emenda, aqui tá o nosso segundo, aqui o nosso terceiro, aqui o nosso 4º. Eu não abri tanto a câmera, na verdade, para depois, quando a gente iniciar a nossa volta, vocês pudessem ter uma boa visualização. Mas aqui, então, nós temos os nossos 4 motivos de flor camélia emendado um no outro. Aqui, pessoal, agora nós vamos trabalhar com ele inteiro, por toda a volta do nosso trabalho, né? Então, aqui... Na verdade, nós fizemos equivalente, né, a 3 voltas. Então, agora nós vamos partir para a 4ª volta, onde nós vamos trabalhar por cima pela volta, pela extensão de todo o nosso caminho de mesa, com a união feita da nossa flor camélia, tá? Aqui, só para deixar dito para vocês, uma orientação, pessoal, eu terminei de forma que eu tô começando aqui. Se porventura vocês vão começar por aqui, ou por aqui, ou por aqui, isso, pessoal, é indiferente, porque vai depender da onde, em qual etapa que vocês fizeram a união da flor camélia, tá? O que é interessante, seguir as orientações agora de forma correta. Então, independente de vocês vão começar por aqui, por aqui, por aqui, ou mais por aqui, é indiferente, pessoal. A forma de trabalhar em cima de cada ponto vai ser a mesma, tá? Outra coisa aqui na emenda, tá, pessoal? Vou virar aqui, vou trazer um pouquinho pra cá. Então, a emenda, ela tem que ser feita sempre uniformemente, ou seja, sempre, ó, de um lado e do outro, no mesmo leque, porque senão a peça ela fica torta. Para que ela fique reta, o nosso caminho de mesa ele é reto, tá? Ele vai ser retangular. Então, aonde fica as emendas, elas têm que bater sempre na mesma altura de um lado e de outro, de todos os motivos que nós vamos trabalhar. Então, pessoal, eu vou dar início aqui a dar continuidade para vocês na nossa 4ª volta, tá? Eu fechei aqui, então, com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui no fechamento, nós vamos subir mais 3 correntes, ó. E aqui a gente vai trabalhar como nós trabalhamos na volta anterior, na nossa 3ª volta. Nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, até chegarmos lá no meio do nosso trabalho. Aqui só tem um detalhezinho que eu me passei, tá, pessoal? Vou desmanchar aqui para poder voltar. O detalhe é o seguinte, pessoal, nós não vamos trabalhar nesse nosso primeiro ponto. Nós vamos trabalhar
no segundo ponto. Então o que acontece? Na volta anterior a gente trabalhou ponto alto em cima de ponto alto. Aqui vai ser da mesma forma, com esse detalhe, que nós vamos pular o primeiro ponto alto e vamos vir direto para trabalhar no segundo. Fazemos isso através de ponto baixíssimo, tá certo? Então viemos aqui no caso no nosso segundo ponto alto e vamos fazer 3 pontos altos para dar a altura de ponto alto. Aqui seguimos, então, pessoal, ponto alto em cima de ponto alto. Assim nós vamos fazer até chegar aqui no nosso meio do nosso leque, que vai ser trabalhado que nem a volta anterior. Nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui nós vamos trabalhar então, pessoal, ponto alto em cima de ponto alto, com um detalhe. Opa. O detalhe é que nós vamos deixar um ponto sobrando aqui. Lá no início a gente trabalhou no segundo ponto, né? E aqui no final da nossa etapa de leque, nós vamos deixar um ponto por fazer. E aqui agora nós vamos vir trabalhar nesse ponto baixo, da seguinte forma: nós vamos fazer uma corrente, eu vou laçar na minha agulha a linha e vou vir por trás do meu ponto baixo para fazer um ponto alto em relevo. Ó, então aqui a gente fez um ponto alto em relevo, vai ficar uma corrente, nós vamos vir aqui para poder fazer ponto alto em cima de ponto alto. Com o seguinte detalhe, pessoal, nós vamos pular o primeiro ponto alto. Aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto e novamente dentro do nosso leque nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E assim nós vamos estar trabalhando até chegar na parte da emenda do nosso trabalho. Que daí, pessoal, eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer nas emendas do nosso trabalho, ó. Aqui, ó, vai sobrar um, tá? Nós vamos vir fazer uma corrente e aqui no meio, aqui por trás do nosso ponto baixo, nós vamos seguir para fazer ponto alto em relevo. Vamos fazer uma corrente, vamos pular um ponto alto e vamos vir aqui direto para trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E assim nós vamos fazendo a nossa volta, a nossa quarta volta. No meio, então, 2 pontos altos, 2 correntes, novamente com 2 pontos altos. Aqui nós vamos descer pelos pontos altos, em cima de pontos altos, não esquecendo que nós não vamos trabalhar o último ponto alto. Então aqui, pessoal, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 6 pontos altos de cada lado. Aqui no meio, então, intercalando com as 2 correntes. Aqui eu deixei, então, o nosso último ponto alto. Então, nós vamos fazer uma corrente, vou vir aqui novamente e fazer no meu ponto baixo um ponto alto em relevo. Uma corrente da mesma forma, pessoal, pulo um ponto alto e aqui nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar lá no meio do nosso leque, então, nós fizemos 2 pontos altos, 2 correntes, duas correntes e 2 pontos altos para seguir então com ponto alto sobre ponto alto, tá? Aqui eu tô esperando, pessoal, nós estamos caminhando sempre da mesma forma, porque aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, nós vamos chegar na emenda do nosso trabalho. Na verdade, como nós estamos trabalhando com 4 flores camélia, nós vamos ter 3 emendas de cada lado, tá? 3 desse lado e 3 desse lado. Eu vou explicar para vocês, então, como nós vamos trabalhar essa emenda. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou fazer mais um ponto alto aqui
e vou deixar um ponto alto por fazer. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma corrente e um ponto em relevo aqui no nosso ponto baixo. Fiz o meu ponto em relevo, agora, pessoal, sempre na emenda, não esqueçam. Viu que vai chegar na emenda, ao invés de pular um e trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, vai ser feito da seguinte forma: 3 correntes. Aqui, pessoal, nesse meinho, nós vamos vir aqui, vamos fazer um ponto alto. Aqui, 2 correntes, no mesmo meinho, nós vamos fazer mais um ponto alto. Então, nessa 4ª volta, nós vamos fazer aqui no meio das emendas um ponto V, tá? Vai ficar o ponto em relevo, 3 correntes, aqui nós fizemos o ponto V, com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, e aqui nós vamos fazer mais 3 correntes, assim como a gente fez no início ali. Aqui, pessoal, nós vamos vir para trabalhar nesse ponto baixo aqui. Vou pular todos esses pontos, vou vir trabalhar no ponto baixo através de ponto relevo. Aqui vou fazer uma corrente e vou vir para trabalhar da mesma forma. Vou pular um ponto alto, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer aqui no meio do leque, como nós já estamos fazendo, com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui, seguindo, ponto alto em cima de ponto alto, não esquecendo de que o primeiro e o último ponto do nosso leque, ele não vai ser feito, ele vai ficar por fazer. Então, pessoal, assim vai ficando toda a nossa volta. A nossa volta vai ser feita toda dessa mesma forma, através de ponto alto em cima de ponto alto, vai chegar no meio do leque, vai fazer os 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, não esquecendo de pular o primeiro e o último ponto que vai ficar por fazer. E o que muda aqui? Então, fizemos o ponto alto em relevo, tá? O que vai mudar é na emenda. Quando vê que está chegando na emenda, 3 correntes, vamos fazer um ponto V aqui dentro da emenda, separado de 2 correntes. Vamos seguir com 3 correntes, fazer o ponto alto em relevo, uma corrente, vou deixar um ponto alto para trabalhar e vou trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, e essa sequência vai seguir sempre igual. Emenda dessa forma, né, pessoal, que eu mostrei para vocês, e aqui o ponto alto em cima de ponto alto, fazendo esse leque aqui, ó, continuando o leque dentro do leque aqui, como nós já havíamos feito na volta anterior, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, vamos fazer por toda a extensão, dando a volta ao nosso trabalho, até chegar aqui. Até chegar aqui, onde nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, pessoal, eu vou voltar, tá? Vocês façam de vocês, eu vou fazer o meu. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer a nossa 5ª volta do nosso caminho de mesa camélia, tá bom, gente? Eu já volto, então, para mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui, então, eu finalizei a minha 4ª volta. E aqui, na verdade, eu tô indo para 5ª volta. Aqui eu já dei início à minha 5ª volta, porque é uma sequência que se repete da volta anterior. Ou seja, aqui nós vamos, para iniciar, pular o primeiro ponto. Vou mostrar aqui que vocês conseguem ver melhor. A sequência dentro do leque vai ser sempre a mesma a cada carreira. Pulando o primeiro ponto, aí nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegou no meio do leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui nós vamos descer fazendo ponto alto em cima de ponto alto, com a orientação que eu já havia dado. Nós vamos pular o primeiro e o último ponto. Então, pessoal, aqui na 5ª volta nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos de cada lado, tá? A sequência é exatamente a mesma que a gente já fez da volta anterior. Fiz
uma corrente aqui entre o meio, entre um leque e outro, pessoal, uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente. Nada diferente que nós já havíamos feito também, né? Então essa sequência ela segue a mesma, ó. Terminou os pontos altos, pulou um, né? Fica um sem fazer, vai dar uma corrente, um ponto em relevo, uma corrente. Pula o primeiro ponto e segue trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Meio do leque. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, desce até chegar na penúltimo ponto alto. Aqui eu trouxe, na verdade, para emenda, né? Entre uma peça e outra, para mostrar para vocês como que vai ser feito nessa quinta volta. A quinta volta, então, pessoal, nós vamos fazer 2 correntes. Nós vamos ir aqui nesse meio onde nós formamos o ponto V e nós vamos fazer ponto alto. Novamente, dentro desse V, nós vamos fazer mais um ponto alto. 2 correntes e mais 2 pontos altos. 2 correntes. Então, retomando aqui. Tô indo para a emenda, termino aqui. Só que assim, pessoal, tem um detalhe bastante importante aqui, que nós pulamos. Nós não podemos pular o nosso ponto alto em relevo. Desci aqui, uma corrente, um ponto alto em relevo. 2 correntes. Agora sim, pessoal. Então aqui o que acontece? Ao fazer, eu acabei pulando uma etapa, que é essa etapa do ponto em relevo. Então fiquem atentos aí para vocês não pularem essa parte também, tá bom? Então depois do ponto alto em relevo, fizemos 2 correntes, venho aqui dentro do ponto V, faço 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui, 2 correntes, vou vir aqui do outro lado, porque nós vamos fazer agora, após as 2 correntes, o ponto alto em relevo. E uma corrente, e aqui, pessoal, nós vamos dar o segmento, pular um ponto de base, vou no próximo e vamos trabalhando. Um ponto alto em cima de ponto alto. Chegou no meio do nosso leque, então lá vamos nós para 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos descer agora, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, cuidando para não fazer o último ponto. Então, o primeiro ponto e o último ponto, eles vão ficar por fazer, tá? E assim vai ser feito por toda a extensão do nosso trabalho, ó. Segui aqui, deixei o ponto por fazer, fiz uma corrente, venho aqui e faço um ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo da volta anterior. Uma corrente e novamente da mesma forma, pessoal, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, pulando o primeiro ponto. Aqui eu vim para nós fazermos a emenda de novo, para que não fique dúvida, já que na emenda anterior, né, eu falhei ali, né, a gente teve que retomar fazendo de novo. Então eu vou fazer mais essa aqui, para que não reste dúvida de como vai ser feito em todas as emendas dessa volta do nosso trabalho, tá? Então aqui eu tô descendo com ponto alto e assim vou fazendo até chegar no penúltimo ponto, ó. Tô aqui no penúltimo ponto. Aqui nós vamos fazer uma corrente, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Ponto alto em relevo em cima do ponto alto em relevo. Aqui, pessoal, mais uma emenda. Então, nós vamos lá, 2 correntes, vou dentro do ponto V e vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes e vamos lá localizar o nosso ponto alto em relevo, para fazer um ponto alto em cima de ponto alto.
uma corrente e sigo a minha sequência pulando o primeiro ponto de base. Então, pessoal, assim nós vamos fazer por toda a nossa quinta volta, tá, pessoal? Então, só para retomar aqui, na emenda, fiz aqui até o penúltimo ponto, dei uma corrente, fiz ponto alto em relevo. Duas correntes, trabalhei dentro do meu ponto V através de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui nós seguimos duas correntes, ponto alto em relevo, uma corrente e sigo trabalhando da mesma forma, pessoal, pulando o primeiro ponto e pulando o último ponto. Então, o primeiro e o último ponto a gente vai continuar deixando ele por fazer nessa etapa, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, eu vou fazer toda a minha extensão, tá? Da minha quinta volta com essas orientações que eu dei pra vocês. Vocês façam aí também a quinta volta, a quinta volta de vocês, tá? E depois, quando nós formos pra sexta volta, eu venho pra mostrar pra vocês como vai ficar a sequência, tá certo? Eu já volto então, pessoal. Bom, pessoal, aqui então eu fechei com ponto baixíssimo a minha quinta volta, tá? Fechei aqui ela. Pulei o primeiro ponto de base, fui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, segui fazendo da mesma forma que a quinta volta. Essa é a sexta volta então, pessoal. Fiz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Desci com ponto baixo, não fiz o último ponto de base, fiz uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente. Pulei o primeiro ponto de base e assim eu fui fazendo, pessoal. Aqui, aqui, e agora eu vim aqui próximo da emenda para que a gente possa fazer junto e eu explicar para vocês como é que vai ser feito aqui na emenda. Aqui, pessoal, então eu fiz o meu ponto relevo, tá? Fiz a minha uma corrente, vou pular um ponto de base e aqui venho para poder fazer ponto alto em cima de ponto alto. Como nada diferente, pessoal, do que a gente já vem fazendo em cada volta, né? Nada diferente até aqui. O que muda nesse trabalho é a emenda dele nessa etapa. Então aqui eu vou fazer os meus 2 pontos altos dentro do leque, faço 2 correntes, 2 pontos altos dentro do leque e sigo trabalhando desse lado agora, descendo, ponto alto sobre ponto alto em cima de ponto alto. E assim vamos fazendo até chegar no penúltimo ponto. Lembrem, né, pessoal, o primeiro e o último ponto eles ficam por fazer, tá? Sempre, a cada volta. Aqui, então, eu cheguei no penúltimo ponto. Aqui, pessoal, eu tô perto da minha emenda. Eu vou fazer uma corrente, vou fazer o meu ponto alto em relevo. E aqui, na volta anterior, nós fizemos... duas correntes e fizemos aqui 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui a gente vai fazer uma corrente de separação e vai vir direto aqui no meio, trabalhar exatamente da mesma forma que se trabalhou na volta anterior. Aqui dentro, então, 2 pontos altos, 2 correntes, duas correntes e mais 2 pontos altos. E assim vai ser o nosso trabalho na emenda. A diferença de uma volta para outra na emenda é que na volta anterior aqui a gente fez 2 correntes de separação e aqui nós vamos fazer uma corrente. Eu já fiz a uma corrente aqui e vou vir direto no ponto alto para trabalhar ponto alto em relevo. Uma corrente e venho seguindo, pessoal, trabalhando da mesma forma que já estava sendo trabalhado, ó. Vou pular o primeiro ponto alto, no seguinte a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no meio do nosso leque, onde nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Tudo isso acontecendo dentro do leque, tá? Então aqui, como vocês estão vendo, não tem nada de tão diferente assim, é tudo sequência da volta anterior. Ó, e aqui a gente vai descer para fazer
leque em cima de leque, até nós chegarmos no penúltimo leque. Essa então é a nossa sexta volta do nosso caminho de mesa de flor camélia. E como expliquei para vocês, né, pessoal? Esse caminho de mesa pode ser usado também como tapete, como passadeiras de cozinha, e o tamanho dele vai depender do número de flores que se utiliza. E claro, obviamente, para a linha que se usa e para a numeração de agulha, que a gente sabe que também dá diferença de tamanho, com linha mais fina e com agulha também de numeração menor. Então, pessoal, essa é a sexta volta do nosso trabalho, que vai ser feito por toda a extensão da mesma forma. Aqui pula-se o primeiro e o último ponto alto, faz ponto alto sobre ponto alto. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter 8 pontos altos de cada lado, tá, pessoal? De cada lado, 8 pontos altos. Uma corrente, ponto alto em relevo. Aqui na nossa emenda, uma corrente, 2 pontos altos dentro aqui do nosso espaço, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, uma corrente, e sigo a trabalhar ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo, e assim por um primeiro ponto de base, e assim nós vamos trabalhar por toda a extensão do nosso trabalho, completando as 4 flores de um lado, do outro, e quando eu chegar aqui, depois eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer a 7ª volta do nosso trabalho, tá bom? Eu já volto. Bom, pessoal, eu finalizei então a minha 6ª volta e tô dando início à 7ª volta. Então eu já dei início à minha 7ª volta e parei aqui próximo da emenda para que nós pudéssemos fazer junto essa etapa, tá? Então aqui eu vou passar pro meu outro leque da seguinte, como a gente já vem fazendo. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, pulo o primeiro ponto alto e vou seguindo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até nós chegarmos lá no meio do nosso leque, onde nós vamos seguir fazendo da mesma forma que nas carreiras anteriores, das voltas anteriores. Nós vamos fazer ali dentro 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, assim vai ficar no meio do nosso leque, da mesma forma que nas voltas anteriores. Vou seguir aqui ponto alto em cima de ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto. Aqui nós vamos ter uma emenda, né? E eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer nessa emenda. Fazendo nessa, vocês vão fazer igual nas próximas, ó. Aqui eu parei no penúltimo ponto alto. Aqui tem um detalhe importante. Aqui, pessoal, a partir da 7ª volta, nós não vamos mais trabalhar esse ponto alto que nós trabalhávamos como na volta anterior. Nós vamos deixar ele por fazer. Nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos fazer uma corrente, vamos vir direto no meio aqui do nosso leque, aqui do meio da emenda, e vamos fazer um ponto baixo. Aqui, uma corrente, vamos bular o ponto alto, pular a primeira ponto de base e vamos vir direto no nosso segundo ponto de base, para seguir o nosso trabalho exatamente da mesma forma que a gente já vem seguindo. Ponto alto em cima de ponto alto, dentro do leque então 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e seguimos a trabalhar um ponto alto em cima de ponto alto até o nosso penúltimo ponto alto. Assim nós vamos fazer por toda a extensão do nosso trabalho. Lembrem que vocês têm que lembrar nessa etapa, nessa 7ª volta, é que não mais
nós vamos trabalhar, quando chegar na emenda, não mais vamos trabalhar no ponto alto, como nós havíamos feito, como nós vínhamos fazendo nas voltas anteriores. Então nós vamos anular esse ponto alto. Quando chegar no penúltimo ponto, façam uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Vão pular um ponto de base e vão seguir o trabalho de vocês. Aqui então vocês vão ficar até o meio do leque com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar 9 pontos altos, 2 correntes seguidos de mais 9 pontos altos, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui. Façam o de vocês aí e eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer a nossa 8ª volta do nosso caminho de mesa em flor camélia. Já volto. Bom, pessoal, aqui estou eu na minha 8ª volta, tá? Do meu caminho de mesa camélia, tá bom? Então assim, ó, aqui eu dei sequência da mesma forma que nós já vínhamos trabalhando. Nada mudou, gente. Aqui tem o nosso ponto alto em relevo, entre uma corrente, ó, de cada lado. Pulo o primeiro ponto alto, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto. No meio do leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui eu desço trabalhando até o meu penúltimo ponto alto. Então, de cada lado agora, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 10 pontos altos de cada lado, tá? Então, aqui eu cheguei na nossa emenda, que é onde vai ter a nossa mudança da volta anterior para essa volta. O restante, pessoal, permanece tudo igualzinho como a gente já vem fazendo, tá? Então aqui eu tô na nossa emenda. Na volta anterior a gente trabalhou entre uma corrente, ponto baixo, uma corrente, e seguiu trabalhando aqui, pulando um ponto de base e foi indo, né, como nós já vínhamos trabalhando. Aqui, pessoal, fiz até o penúltimo ponto. Nós vamos agora pular essa parte aqui, onde nós fizemos o ponto baixo entre correntes. Nós vamos ir direto trabalhar aqui, ó, pulando um ponto de base. Então, pessoal, em todas as emendas dessa 8ª volta, nós vamos trabalhar direto, ó. Nós vamos vir do penúltimo ponto até o segundo ponto aqui, sem fazer corrente alguma de separação. Nós vamos direto, gente. Penúltimo e o segundo ponto, tá? Então, pulando esses pontos, né, que a gente já vem pulando, com a diferença que nós não vamos trabalhar aqui no meio. Então, nós vamos fazer todas as emendas, elas vão ser feitas dessa forma, sem ponto algum, passando direto de um lado para o outro. E aqui nós vamos seguir trabalhando da mesma forma como nas voltas anteriores. Ponto de base em cima de ponto de base. Então, como eu falei ali, de cada lado nós vamos ter 10 pontos altos, tá? Aí vai ficar as 2 correntes de separação aqui no meio do nosso leque, ó, gente. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, e depois seguimos descendo em cada ponto alto de base, tá? Então, essa 8ª volta não tem mistério, gente. É trabalhar da mesma forma que nós já estamos trabalhando nas voltas anteriores, com a diferença da emenda que eu expliquei aqui pra vocês, que não vai ter ponto algum, vai pular de um para o outro, tá? Então, pessoal, essa é a nossa 8ª volta, tá? Quando vocês finalizarem, fizerem por toda a extensão do nosso caminho de mesa e chegarem aqui para finalizar com ponto baixíssimo, tá bom? Eu vou pedir para vocês, já podem cortar o fio branco e arrematar ele, porque na próxima volta, na nossa 9ª volta, nós vamos dar início ao trabalho com o nosso fio rosa, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam o de vocês aí, tá? E eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos dar início à nossa 9ª volta, tá bom? Eu já volto. Bom, pessoal, eu fico por aqui, então, né, na nossa primeira parte do nosso trabalho, do nosso caminho de mesa de flor camélia. Acompanhe a nossa 2ª videoaula, onde nós vamos dar continuação ao trabalho. Abraço a todos!